Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Todo Podcast. Aquele podcast que você aprende a construir marcas de uma maneira muito diferente do que você está acostumado. E eu quero dizer que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como a P11, Pets, Whirlpool, Ambev, Tecnos e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente contar a minha experiência de mercado com os meus erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em cada episódio. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em branding, aprender a técnica e também se destacar profissionalmente, o BDP Imersão já está com matrículas abertas e agora com novidade. As versões presencial e online. Você escolhe a maneira que você quiser aprender. Acesse galileonogueira.com/BDP, B de branding, D de dado e P de perto, e você agora pode escolher a maneira como você quer aprender com a gente. Saiba que as matrículas são limitadas, afinal a gente tem agora um evento presencial que não cabe todos os cidadãos da Galileia, que não... Se eles se inscreverem logo, a gente consegue fazer um eventão de 1.000 pessoas. Mas por agora, a gente ainda tem algumas limitações, beleza? Hoje no episódio, a gente vai falar sobre um assunto que quando eu descobri a existência dessa consultoria, eu fiquei muito intrigado. Porque ela basicamente fala exatamente... Ela tem um propósito, ela tem uma causa que vai justamente ao encontro do que eu acredito e eu falo como marca também. Estamos aqui com Luísa Lalone. Luísa Lalone, acertei, né? Luísa Lalone, ela é uma das sócias da La Casa de Carlota, um estúdio de design que desafia o status quo do mercado de design, no qual pessoas com e sem deficiência intelectual trabalham juntas na área de criação da agência. Isso. Ela foi fundada lá em Barcelona e a Luísa Lalone, junto com sua sócia, trouxe para São Paulo em 2019, criando La Casa de Carlota São Paulo, sendo a fundadora mais jovem e primeira mulher a liderar filiais da empresa do mundo. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada pelo espaço, estou muito feliz de estar aqui. Eu tô muito curioso de saber sobre La Casa de Carlota. Gente, vocês têm noção do que é criar uma consultoria de design? Uma agência que está junto de clientes. Você colocar muita gente dentro de uma sala criativa, com neurodivergências, e no final sair um projeto incrível. Sim. Você tem noção do que é isso? Me conta como que é esse processo, assim, eu tô curioso. Eu quero saber como nasceu toda essa história da La Casa de Carlota. Com certeza. E eu vou depois te perguntar algumas coisas em relação ao posicionamento para o mercado e também vou te perguntar algumas coisas de como surgiu esse processo de fato ser uma marca que trabalha com pessoas neurodivergentes na sua equipe de criação. Perfeito. Bom, a Casa de Carlota, como você já começou a explicar, é um estúdio de design que nasceu em Barcelona faz 10 anos. A gente surgiu aí de uma inquietude de mercado mesmo na parte de criação, que era, a gente tá aqui, já existia uma agência que não se chamava Casa de Carlota, a gente cria coisas legais, coisas bonitas, mas tá faltando alguma coisa. Como é que a gente pode ser realmente original? O que a gente não tá vendo? Para onde a gente não tá olhando? Na época, tínhamos uma sócia que tinha uma filha chamada Carlota, uma criança, que tinha síndrome de Down, daí veio o nome, La Casa de Carlota. E aí a gente pensou, né, o fundador na época, e se a gente contratar pessoas com síndrome de Down para a equipe de criação? O que será que vai acontecer? Explosão artística que nunca antes tinha sido utilizada no mercado de design gráfico e publicidade e marketing. E aí a gente falou, aqui tem uma resposta para a nossa busca pela originalidade. Então a gente começou a contratar pessoas com autismo, pessoas com paralisia cerebral. Hoje em dia, realmente, pessoas com qualquer tipo de deficiência intelectual e neurodivergência são bem-vindas na nossa equipe, porque a gente entende que é aí que a gente consegue criar algo realmente fora do normal, fora da caixa, fora de tudo que a gente já viu. E é assim que funciona. Estamos em São Paulo faz 4 anos, com uma equipe 60% de pessoas com deficiência intelectual e seguimos. É até injusto falar sobre deficiência intelectual e, ao mesmo tempo, quando você coloca essas pessoas numa sala, tem uma explosão artística, né? Porque não existe deficiência no final das contas. É o termo que se usa, né? Exato. Mas todo mundo fica meio, mas eu falo deficiência. É o termo que se usa, sim, mas realmente é uma eficiência. É uma grande potência de criação que faz muito sentido, assim, né? Eu acho que ver os trabalhos depois, visualmente, fica ainda mais claro o quanto isso é importante, novas perspectivas, novas maneiras de olhar a mesma imagem, maneiras de desconstruir uma imagem, e com muita facilidade, assim, com muita naturalidade. Então, voltar para o simples também, trabalhar no analógico. Então, tudo que a gente começa com papel, com caneta, com tinta. Depois a gente vai para o computador, sabe? Então, transformar o processo, né?
E eu acho que até para quem não tem a deficiência intelectual, também tem que desconstruir a maneira de trabalhar. Porque a gente passou 10, 15 anos trabalhando em agências de formatos tradicionais, e agora eu venho e te dou um presente. Falo, olha, agora tem uma maneira nova de trabalhar. Sim. O designer, que eu não sou designer, né? Mas para mim foi uma transformação de gestão mesmo, assim. Então eu tenho que gerir uma equipe. Eu acredito que como se tem que gerir todas as equipes, que é olhando a individualidade, como cada um recebe cada informação. Mas para o designer realmente é uma desconstrução do processo que ele aprendeu ali na perfeição da faculdade, né? Então, que tudo tem que ser, né, alinhamento, espaçamento e tudo bonitinho. Aqui pode até escrever um nome errado. A gente tem uma abertura para o improviso. O improviso faz parte do processo. Uhum. Então, o imprevisto, tudo que vem que a gente não tá esperando é abraçado, assim, sabe? Então isso faz super parte. E aí eu tô curioso com uma coisa, né? Eu penso muito que toda vez que a gente tá falando sobre construção de marca e branding, né? A gente tá num podcast sobre branding. Tudo que a gente faz é para construir diferenciação. É para ser autêntico, é para ser original. Uhum. A La Casa de Carlota já começa como produto autêntico. Você não precisa criar um artefato para se diferenciar. Ela já é por si só na sua formação. Só que eu penso também que uma vez que a gente gera essa diferenciação, como que é para o mercado quando você vai apresentar a La Casa de Carlota? E eu imagino que deve existir um abismo entre expectativas de um cliente, do tipo, como que será que vem? E aí preconceito envolvido, do tipo, como que será que vem? Eu acho que pode vir um trabalho inferior, não sei. Acho que o famoso, nossa, eu não imaginava que ia vir isso. Eu não imaginava que ia vir isso. Que é o elogio... passivo, agressivo, né? Você não imagina, você não botou nenhuma fé? Como assim? Que isso, sabe? Que medo. Que medo. Rola muito. Toda vez que quando eu ouvi falar sobre La Casa de Carlota, a reação que me veio quando eu descobri a história de vocês é justamente de felicidade, por saber que a gente tem uma marca que está se propondo a fazer algo autêntico, original, composto de profissionais que vão trazer milhões de visões de mundo completamente diferentes da nossa realidade, da nossa forma de enxergar o mundo, inclusive, da nossa forma de ver as coisas. Mas eu imagino que deva ter muito preconceito envolvido na hora que você vai para uma marca que espera resultado, KPIs e metas e etc. E que o preconceito venha daqui do tipo, eu não sei se eu posso confiar que vai vir resultado de uma agência de pessoas com deficiência. Será que vai vir coisa legal? O que é horrível de ouvir. Mas eu acredito que seja a realidade que você enfrenta hoje, né? Sim, é uma realidade. Ela é menor do que parece, tá? Então eu acho que os clientes que chegam pra gente, eles já vêm um pouco filtrados, eu diria. Né? Porque já vem um pouco que nem você. Nossa, achei muito incrível, vamos, sabe? Ou vem aquele cliente que nossa, eu quero só fazer uma fita, entendeu? Tem o cliente que quer fazer uma fita e a maioria dos clientes são aqueles que apostam muito na ideia que eu vejo mais de uma maneira positiva, assim. Eu acho que tem mais que olha com a sua visão, que é, meu Deus, que foi a minha primeira visão, que quando eu escutei, tipo, nossa, preciso conhecer esse lugar. E tem muitos clientes que tem aquele, né, o elogio velado, que é, nossa, não imaginava essa entrega. Tô surpreso com essas pessoas. Eu acho que tem um grande preconceito na questão do tempo de entrega. Mas vocês conseguem entregar? Eu preciso pra semana que vem. Sim, por que eu não conseguiria entregar? Eu acho que isso é um preconceito até de quem acredita. Que mas como é que vocês fazem a entrega? A gente faz. Essas pessoas que trabalham com a gente, nossos criativos, eles produzem muito. Em 2 horas de trabalho, assim, nível muitas folhas de criação, entendeu? É muita criação, é rápido, é fácil, é simples, é fluido. Então, assim, tem muitos preconceitos, a questão do tempo, a questão de querer estigmatizar na hora de contar a história. Então, a gente pode falar que foi vocês? Queremos falar que foi... Ele pode falar o nome dele e a deficiência? E aí a gente filma e dá um zoom e não sei o que... Não, entendeu? Pode falar e chamar a pessoa pelo nome, ponto, e a especialidade dela, tipo, é um criativo, fim. Exato, entendeu? Então tem que ter esse jogo de cintura quando isso vem, assim. Porque acontece. E vocês fazem um trabalho educacional com o cliente, assim, do ponto de vista... Porque eu vejo que
O preconceito, ele vem do ponto de vista negativo, que é eu tenho uma carga de coisas que eu acredito e eu acho que tá introjetado na minha mente e eu vou discriminar as pessoas. E talvez tenha um preconceito por ignorância, de você falar assim, pessoas com deficiência, provavelmente elas demoram mais. Pessoas com deficiência, provavelmente elas têm um processo que talvez não entregue a forma milimetricamente pensada ali no Photoshop. Talvez venha uma falhinha ou outra e vou ter que engolir, sei lá. Vocês fazem algum trabalho pra desconstruir essa visão na cabeça do cliente antes de começar qualquer trabalho? Acho que não é um trabalho, vamos dizer assim, um momento para esse trabalho. Mas isso vai acontecendo, assim, sabe? Aliás, todo projeto a gente tem uma pós-produção gráfica, então a gente sempre explicando o processo, eu acho que já vai amolecendo, entendeu? Tem a pós-produção gráfica, então tudo que eles fazem, a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai selecionar. Acho que o ponto aqui é, o fato de procurarem vocês, conhecendo a história, já faz com que esse cliente que tenha mais aderência, esse preconceito já tenha sido embora. Já tenha ido embora ou seja bem menor. Porque ele já sabe, ele já vê como é formada a equipe, ele já entende a entrega e ele contratou porque ele quis. Ele contratou porque ele quis. Então não tem essa de ficar pensando em muita coisa, né? Não, eu acho que assim, a gente, ao longo do processo de apresentações, então a gente faz um primeiro dia de kickoff, por exemplo. Então a gente pega um projeto de identidade de marca, então a gente vai ouvir aquele cliente. Esse processo ele já é diferente, entendeu? A gente já faz perguntas diferentes do que acho que uma agência faria. Aí na hora de entregar os caminhos criativos e tudo que a gente criou para eles, já é contando a gente mostra tudo que foi feito durante esse processo. E às vezes até o cliente vem para o workshop interno, sabe? Então é super portas abertas, assim. Então acho que vai rolando essa comunicação e a gente vai se conversando, sabe? Essa educação vai acontecendo ao longo do projeto, né? Ela acontece naturalmente, sabe? E eu até tô pensando comigo mesmo aqui, enquanto te perguntei, que eu acho que também ter um momento para explicar como funciona também é uma forma de reforçar o preconceito. Super. É quase como se você tivesse que dizer assim, olha, como os meus profissionais são diferentes, tô fazendo aspas com as mãos aqui, eu vou ter que explicar que aqui funciona de um jeito diferente. E na realidade, não. O que a gente tá explicando é a formação de uma equipe muito diversa, que ela tem processo como qualquer consultoria, que ela vai entregar com qualquer consultoria, né? E por que isso é maravilhoso pro seu negócio, né? Sim. Sim, totalmente. Isso já vai acontecendo. A gente tem um modelo de trabalho que é o Team Lab, que a gente chama. Que é o momento que a gente vai até o cliente. Então, nós, equipe de 10, sempre, juntos, unidos, pra sempre. Porque tudo que a gente faz é sempre coletivo. Vamos até o cliente e a gente faz um workshop com 30 pessoas do cliente. Então, em grupos, a gente cria algo, cada grupo cria algo diferente, passando por um processo muito parecido do que a gente faz dentro de casa. E nesse dia, é um dia muito de, entre muitas aspas, tô fazendo aspas com a mão, de educação. Porque é um momento de total sensibilização, porque eles estão trabalhando com os nossos criativos, então eles têm que ouvir no tempo do criativo de fala. Tem que... Cada um fala no tempo, né? Um pode demorar mais, um pode falar mais rápido, um pode gaguejar, um pode... Então, ter essa sensibilização, a gente faz muito esse trabalho, assim. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Eu preciso muito participar de um Team Lab desse, inclusive. Com certeza, está super convidada, assim. Porque é um momento, sem querer, de educação e de conscientização mesmo, de potência de trabalho que ninguém tá olhando, sabe? É que você expõe a pessoa ao processo. Então ela vê a riqueza desse processo e entende que tudo aquilo que ela acreditava, ela só precisava ver pra ver que não tem nada a ver com o que ela acreditava, né? Exatamente. E semana passada, a gente fez um workshop desse, do Team Lab, pra Disney. E a gente trouxe a equipe da Casa de Carlota Colômbia, fizemos todo um esquema, muita gente. Acabam chorando pessoas. As pessoas choram, sabe? Toca muito. Sim. Tem dias que, assim, esse dia eu fiquei chocada, porque foram umas 10 pessoas, assim, super emocionadas. Eu me emociono, sabe? Aí todo mundo começa a se emocionar, porque é realmente muito inovador. Eu começo a falar, eu gosto de falar que é o futuro no presente mesmo, assim, sabe? É realmente muito incrível. Pra quem tá assistindo a gente no YouTube, tá vendo que os olhinhos estão brilhando ali. Pra quem tá ouvindo, eu estou dando a descrição, né? Porque é exatamente isso. Acho que quando a gente entende essa potência, as coisas mudam completamente. Muda. Eu vou dar um exemplo rapidamente para contextualizar o fato de como que é você ser exposto a uma realidade de que você carrega tanta coisa na sua cabeça como conceitos prévios e quando você é exposto, muda toda a sua vida. Eu fiz um curso de comunicação não violenta. E existe todo um preconceito sobre CNV e tudo mais, enfim, coaches da vida e etc. Mas eu fiz com uma pessoa incrivelmente boa no que ela faz, que é a Cindy Carbonari. Beijo, Cindy. E a turma dela
tinha 40 pessoas presidiárias. Uhum. E elas faziam aulas Massa. direto do presídio. Massa. Então a gente tava em casa, era online o curso, eu tava em casa e as pessoas estavam no presídio, elas tinham acesso a um computador e às vezes elas faziam juntas, 2 ou 3 com um fone de ouvido, ouvindo e fazendo o curso de comunicação não violenta. Ao longo do processo, a gente tinha momentos de discussão em grupo. Uhum. O que é discutir comunicação não violenta com uma pessoa que está no presídio? Há 10 anos no presídio, há 8 anos. Como que é você ver essa pessoa sendo frágil, vulnerável? Uhum. Você entra num loop de reconstrução da sua forma de pensar na vida, no mundo, etc. Que eu nunca tinha falado com alguém que foi preso. Eu nunca falei com alguém que está preso. Eu nunca fui num presídio. Então, na hora que a gente começa a discutir algumas questões sociais, você fala, caramba, e essa pessoa, será que ela vai ser fadada a ficar pra sempre lá? Será que ela não tem direito de aprender algo novo? Será que ela não tem direito de contribuir com a discussão porque ela tá no presídio? Será que a fala dela é menos importante que a minha? E aí você começa a passar pro negócio. Total. Que eu saí desse curso assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, o mundo é muito maior do que a gente imagina. Muito. O mundo tem muito mais coisas legais que a gente ainda não viu. Sim. E a gente ainda vem carregando coisas que a gente não deveria carregar mais, né? Sim, totalmente, assim. Eu trabalhava com branding antes de morar na Espanha. Fui morar na Espanha e aí eu tava procurando emprego e tal. Daí eu, não, Luísa, você tem que conhecer esse lugar onde trabalham pessoas com síndrome de Down e autismo. Aí você já faz assim, na equipe de criação. Daí você já, nossa, pera, preciso. Aí antes de eu ir, o que eu ouvi de 1000 verdades sobre as pessoas autistas e as pessoas com síndrome de Down, e aí tudo que eu ia encontrar lá e tudo. Assim, eu cheguei lá, assim, o Gabi é um dos criativos lá. Então tinha me falado que autista não gosta de toque. Pode ser que muitos não. Mas o Gabi, eu cheguei lá, ele me abraçou, ele chegou tão perto de mim. Falei assim, gente, mas tudo que eu achava que aí eu resolvi eliminar tudo que tinham me falado, ou que eu tinha escutado, ou que eu tinha visto, eu vou eliminar tudo. Eu vou só olhar pro Gabi, olhar pro Joana, olhar pra Maria, olhar pra cada um deles, pra ver o que cada um deles me traz, sabe? De limite, de demanda, de conversa. E é assim que eu faço até hoje. É olhar pra você, falar, ele vai entender o que eu tô falando dessa forma. Talvez assim, além não. E aí eu preciso falar de outro jeito. E assim eu acho que deveria ser em todos os lugares. Né? Na vida. Sabe? Então, desconstruir tudo que eu tinha pensado, que eu tinha ouvido, eu falei, tá, não sei nada. E foram 6 meses, acho que foram 6 meses que eu falei menos na minha vida. Observação. E foi incrível, assim. Aí eu vim pro Brasil e abri aqui. Boa. E, obviamente, os cidadãos estão super curiosos para que você conte um case ou um exemplo de processo criativo que vocês vivenciam pra gente entender o que é essa originalidade, o que é essa autenticidade. O que você vivenciou que você falou assim, cara, isso aqui é muito espetacular, é muito diferente da forma de criar, né? Você falou que usam bastante papel, que usa coisa muito manual. O que você viu assim de diferente você pode contar pra gente no dia a dia da criação? Queria poder mostrar imagens. Eu acho que... Faz a audiodescrição agora. Vou fazer, vou fazer uma audiodescrição. A gente fez um projeto pra... Tô pensando aqui qual falar, que vai ficar claro, assim. A gente fez um projeto a gente ia fazer um moletom pra uma marca. Vou falar um simples, que não é nem de uma marca conhecida. Tá bom. E aí a gente tinha que criar a estampa desse moletom. E aí a gente pensou, bom, vamos falar sobre se sentir confortável. Aí a marca tinha uma questão dos 5 sentidos, então a gente foi falar sobre os sentidos. E aí a gente tem também esse momento conversa, antes de ir pra criação e criar e momento desenhar. Do briefing, né? Momento do briefing, olha, a marca é essa, a gente tá criando isso, criando uma estampa pra 2 moletons, e a gente queria conversar agora sobre os 5 sentidos com vocês. O que são os 5 sentidos? O que significa pra você? Pra você. E aí o Dani, que trabalha com a gente, ele falou assim, mas as pessoas, elas não fazem os sentidos. Daí ele terminou. Quem faz o sentido é o cérebro. Ele meio que desacoplou o cérebro, assim, maravilhoso. Sim. Só que quando ele falou, as pessoas não fazem os sentidos, a gente falou, é isso. A gente pegou essa frase. Chegamos no insight. Chegamos no conceito. Fizemos uma estampa completamente sem sentido. Sobre os 5 sentidos, entendeu? Então a gente pega essas frases que é super natural, de conversa, enfim. E aí a gente usa como conceito de criação, por exemplo. Acho que esse é eu adoro esse exemplo, assim, porque ele falou de um jeito super simples, assim, sabe? E quem são os clientes que vocês trabalham hoje?
Ou já trabalharam? Enfim. A gente já trabalhou bastante. Agora a gente tá trabalhando bastante com a Disney, que a gente tá fazendo uns workshops lá, que tá sendo incrível, maravilhoso. A gente já trabalhou com o Itaú, a gente já trabalhou muito com a Meta, com a Natura. Com o Boticário a gente também trabalhou, né? Foi em momentos diferentes, tá, gente? Sim. Coisas diferentes também. O Hospital Albert Einstein, por exemplo. E tem sempre as marcas pequenas que a gente adora, né? Sim. Então, criação de identidade visual para uma consultoria de políticas públicas, de umas meninas muito incríveis, sabe? A gente trabalha para uma marca de biscoitos que a gente faz todo o Natal. Então, tem sempre esse equilíbrio das marcas grandes e da galera que tá começando, a galera que tem um negócio menor. Então, a gente gosta sempre de equilibrar. Os novos empreendedores. Claro, né? Porque é isso, eles estão ali começando com aquele propósito, aquela coisa já intrínseca e querendo muito trabalhar com você. Porque trabalhar com a gente é isso. Não é só um resultado incrível, é também um posicionamento de marca para quem contrata. Então, tem muito isso, assim, sabe? Boa. E como que você lida com essa questão, acho que quando a gente fala de posicionamento de marca, hoje, pelo que eu sei, é basicamente um posicionamento inédito. Inédito, não tem ninguém. E ninguém, talvez, no mundo, a não ser em Barcelona, em São Paulo. Mas, assim, foi a primeira no mundo. Existem outras agências hoje, ou consultorias, que também têm esse posicionamento? Eu acho que no Brasil, eu acho que de diversidade, sim, né? Pessoas com deficiência intelectual na equipe de criação. Não, acho que no Brasil não tem. Eu sei de umas meninas na Bolívia que tem uma, mas acho que não, assim, exatamente como a gente faz, não, assim. Tem muitos lugares de criação artística, né? Então, centros de pessoas vêm e criam, tem lugares muito incríveis que fazem isso. Pessoas com deficiência vão criar. Sim. Mas que usa para o mercado do design gráfico, da marketing. Como o mercado corporativo, que vende um serviço de identidade visual e etc. Eu acho que é a primeira mesmo. Boa, que Talvez incrível. a única. Que incrível. Talvez a única e que né? Mas que amplie. Que amplia, exato, mas que seja pioneira nessa forma de fazer. E quais são os formatos de trabalho? Você falou do Team Lab, lá que você pode montar, o cliente vai entrar junto do Team Lab, você vai conhecer o processo de criação. Que outras formas? Cheguei hoje, quero te contratar. O que tem de portfólio? Então, a gente faz muito design gráfico, então acho que o grande carro-chefe é o estúdio de ser um estúdio de design, que é da onde nasceu, né? Então, identidade visual, mural, a gente já fez mural para um evento, a gente faz identidade de evento, a gente já fez livro, a gente já fez uma linha de azulejos, a gente já fez um tapete, sabe? Então, assim... Moletons, estampas. Moletons, estampas, ilustração. Então, essa parte visual realmente é o carro-chefe. A gente entendeu, foi tudo derivando, né? A gente entendeu que, nossa, mas a gente quer participar, como é que faz pra minha equipe ver, Team Labs. Então, a gente construiu essa metodologia para poder ir até o cliente e trabalhar ali durante 2 horas, criação total e momentos de conversa, e é muito incrível. E também surgiu agora, né, faz 1 ano e pouco, uma demanda que agora a gente está começando a falar, porque foi uma demanda que a gente fez um teste, vamos dizer assim, que surgiu do cliente, que foi, eles estavam, antes de todo, né, os layoffs e tal, 2020, tô falando 2021, tá? Eles estavam com uma dor que era, a gente precisa conversar melhor com os profissionais PCDs do mercado. A gente precisa ter essa comunicação mais direta. E a gente não tá conseguindo, sozinhos. Então, Casa de Carlota, será que vocês não conseguem criar um plano de comunicação, a gente nem sabia o formato ainda. Algo que faça a gente conversar de um jeito mais direto, mais respeitoso, mais efetivo, inclusivo, com esses profissionais, era a marca empregadora, né? Com esses profissionais PCDs que estão no mercado e nem veem a Meta como uma possibilidade de lugar para se trabalhar, porque são 1000 pré-requisitos, porque são 1000 coisas. E aí a gente fez um projeto de marca empregadora para a diversidade, que era, a gente fez todo um entendimento de quem era a marca, derivada de quem já era a marca, mas para esse público PCD, de profissionais PCD, a gente vai falar assim. E foi um momento de consultoria e a gente fez um momento de acompanhamento dessas comunicações, que foi super interessante, assim, sabe? E a gente entendeu que é um momento... A gente começou a ampliar para os outros grupos, então, não, mas a gente precisa fazer cruzamento de grupo subrepresentado. Então, mulheres com deficiência, sabe? Então, pessoas LGBTQIA+, com deficiência. Então, a gente começou a trabalhar esses cruzamentos e a gente entendeu que estão precisando de ajuda para fazer essa comunicação.
né? E hoje em dia a gente também vende isso. Esse lado mais consultivo de Exato. como comunicar para esse público, aproveitando que você tem uma equipe que também é a Exato. pessoa que mais sabe fazer. Exatamente. Ela tá ali naquele lugar. Exatamente. E hoje, para eu trabalhar na Casa de Carlota. Então, pessoas que estão nos ouvindo, caso elas tenham alguma deficiência intelectual, Isso. como que é o processo? Então, a gente abriu... a gente tem 6 criativos com deficiência intelectual. A gente fez 3 processos seletivos durante esses 4 anos. Um no começo, e temos 4 pessoas desde o começo. E aí a gente tem... Porque a gente tem como as pessoas não saem muito, entendeu? Elas ficam, Elas ficam. Então, foram poucas vagas abertas até então. Então, a gente tinha 2 vagas no começo do ano, a gente abriu o processo seletivo. O que a gente faz normalmente? A gente vai numa fundação. Então, por exemplo, o Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI, agora é o Instituto Jô Clemente. A gente vai lá e fala, a gente tem que selecionar 2 pessoas. E a gente seleciona. Muitas vezes eu recebo mensagem, a gente recebe mensagem, nossa, eu tô com meu filho, ele tem que ser maior de idade para começar, não são crianças. Mas assim, quando a gente abrir o processo seletivo, ou a gente vai para algum instituto, ou a gente avisa que a gente tá com... Mas normalmente são 2 vagas, sabe? Uma vaga. Acaba sendo sempre mais no instituto do que aberto, porque senão você vai receber um monte, né, de candidato e no final vai recrutar um só. Exato, porque as vagas ainda são muito limitadas. A ideia é crescer, obviamente, e ampliar, e assim que isso for acontecer, a gente... ou coloca no Instagram, ou avisa no instituto, e aí eles avisam. Enfim, a gente tem esse canal. E agora, pra gente finalizar, eu sempre gosto de deixar uma lição, né? Algum conselho, alguma coisa que as pessoas possam sair desse episódio. O que você acha que a gente pode aprender com todo esse processo, com a chegada da La Casa de Carlota em São Paulo, nesses últimos anos? O que mais você viu que mudou com a atuação? E o que você deixaria como um grande recado para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Oi, pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então, eu acho... Pra mim, tem um grande recado para pessoas que trabalham em empresas grandes, que é, você já tem que, por lei, contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência para sua grande equipe. Como você tá olhando para suas cotas? Você tá fazendo isso estrategicamente ou para não pagar multa? Olhe para a potência das pessoas. Não é nem acredite na potência, a potência existe. Então, abrace essas pessoas como parte estratégica do seu negócio. Não é só para ser fofinho. Na verdade, não é fofinho. É incrível, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A outra coisa que eu acho muito importante para gestores é como cada pessoa que trabalha com você recebe, precisa ser tratada ou precisa receber um briefing. Precisa receber... individualize os tratamentos. Eu acho que isso é muito... Isso eu aprendi. Eu não tinha isso muito claro. Esse ponto de individualizar é muito bom, porque eu acho que como pessoas, né, a gente tá aprendendo a... Às vezes eu acho que a gente tá voltando como sociedade algumas casas atrás, mas a gente tá reaprendendo de como lidar com tudo isso. E você foi falando isso, foi engraçado. Eu tive 2 experiências com pessoas com deficiência trabalhando numa empresa grande. E uma dessas pessoas foi muito curioso, né? Porque ela ficava no Rio, eu ficava em São Paulo, e a gente só se falava por e-mail ou por call, basicamente. E aí um dia eu precisei preencher uma planilha. Ela me mandou, falou assim, preenche essa planilha e tudo mais. E era uma planilha mega complexa, de budget, de orçamento, de não sei o que, de PO, Delícia. etc. Delícia. E aí eu lá preenchendo a planilha, tentando, né, entender o que funcionava, era tudo em inglês, e tinha um monte de diretriz. Aqui você marca um X, porque é ali, não sei o que, não sei o que lá. Mandei. Era a primeira vez que eu preenchi, era um processo novo, não sabia. Ela devolveu, falando, olha, a linha B12 tá com isso aqui tá errado, a linha C4 tá com isso aqui errado, isso aqui tá... E foi descrevendo a planilha. E aí eu falei assim, gente, que legal, putz, animal, deu super ajuda, ela me deu toda a diretriz e tal. E aí eu trabalhando lá, normal, mandei. Aí ela devolveu e falou, agora sim, a sua planilha tá completa, muito obrigado, seu processo vai conseguir, e o e-mail totalmente formatado, assim, negrito em algumas partes, itálico em outra, etc, etc. E eu falei, gente, não conhecia a Inês é maravilhosa, nossa, ela é incrível. Nossa, é uma pessoa muito boa, eu fui lá no Rio, né? Aí a minha chefe falou assim, sabia que ela é deficiente visual? Aí eu, não. Porque simplesmente eu tava mandando e-mail pra ela e conversando com ela normal. Ela falou, não, ela é deficiente visual, trabalha com a gente já tem uns 15 anos, etc. E ela te devolveu todas as respostas, não foi? Aí eu falei, foi. Inclusive, ela detalhou a coluna e a célula de todas as coisas que eu precisava fazer. Na hora eu fiquei em choque, assim, porque na minha cabeça eu falei assim, cara,
Aí vem o preconceito, óbvio, né? Eu falei, como que ela sabia que uma planilha extremamente complexa no Excel, que tinha um monte de aba, um monte de macro, um monte de fórmula, ela conseguia exatamente me dizer onde estava errado e onde estava certo, e ela ainda revisou 2 ou 3 vezes. E na forma de devolver, ela devolveu com negrito nas partes certas e itálico nas partes erradas. Então eu falei assim, não, gente, é muito maravilhoso. E aí eu entendi que com ela, algumas vezes eu precisava ser audiodescritivo. A gente precisava ter essa questão de a coluna B12 a C12, porque a nossa primeira tendência é... Você não tá vendo? É aquela coluna ali, quando você tá fazendo um call, né? Então essa coisa de individualizar a comunicação é uma das coisas que eu mais aprendi depois dali. Eu falei, bom, para algumas pessoas eu preciso ser mais descritivo, para outras pessoas eu preciso ser um pouco mais visual, para outras pessoas eu preciso falar mais devagar. Mais literal. Mais literal, exato, né? E aí, enfim, convivendo também com outros profissionais, eu comecei a entender isso. E numa segunda experiência, eu trabalhei com uma pessoa que tinha deficiência auditiva. Ela usava um aparelho auditivo, ela tinha uma deficiência em que ela ouvia menos, né? O percentual de audição. E eu trabalhei com essa pessoa e tinha uma par numa sala que algumas vezes ela falava muito assim. E aí a menina não conseguia entender que ela falava muito baixo. E aí, e eu percebi, né? Você vê o aparelho, eu falei, tem deficiência auditiva, eu tenho que falar um pouco mais alto, não tem problema nenhum, se for necessário, claro. Eu vou falar no meu tom normal. Se ela falar, você pode falar um pouco mais alto, tudo bem. E a pessoa que trabalhava comigo batia na mesa, do tipo, ela falava assim, fulana, você não tá ouvindo? E eu falava, meu pai amado, socorro. Assim, socorro. Você não precisa bater na mesa. A pessoa, ela tá te vendo, ela só consegue ouvir menos. Ela não tá voando, ela não tá ausente, ela tá aqui. Você não precisa bater na mesa. E aí ficava aquela situação muito constrangedora, porque ela batia na mesa e ela começava a gritar, eu falava... Gente. Aí até alguém chegar e dar um toque e falar, gata, ela só escuta um pouco menos que as pessoas. Que não tem deficiência. Só isso. Nada mudou. Você não precisa bater na mesa. Você não precisa ficar fazendo assim pra pessoa prestar atenção. Ela está te ouvindo. Tá tudo certo. Sim. Mas é muito louco, né? O quanto a gente tem esse processo ainda nas empresas que elas não entendem. As pessoas parecem que estão em outro mundo, né? Totalmente. Totalmente em outro mundo. Outro dia eu também tive que fui fazer uma reunião e a pessoa tinha deficiência visual e eu não sabia antes. E eu fiz a apresentação da Casa de Carlota inteira descrevendo todas as imagens. E foi muito incrível. Eu falei, nossa, é assim que eu tenho que descrever Aí eu já meio que decorei o jeito que eu tenho que descrever todas as imagens, sabe? É um processo. A gente vai se adaptando, assim, a gente sempre erra também, sabe? Eu sempre erro, eu sempre falo uma coisa super metafórica e aí, eu sempre falo metáforas. E aí o Dani, que trabalha comigo, ele fica... Eu sei que você não quis dizer isso, mas eu não entendi o que você quis dizer, sabe? Tipo assim. Então você pode ser mais clara? Daí eu sou mais clara. Sempre vão ser erros e acertos, mas a gente tem que sempre tentar. E tá aberto a esse feedback, né? Porque é isso. Sim. Não, isso é intencional nessa história. Eu acho que tem uma coisa que... eu tenho uma amigona que trabalha com audiodescrição. Ela faz audiodescrição de evento, espetáculo, teatro, peça, comercial de TV. Ela faz audiodescrição de tudo. Ela é uma das excelentes audiodescritoras, inclusive. E foi com ela que eu aprendi muito sobre essa questão de entender os canais. Então, quando eu comecei a gravar o podcast, eu não tinha percebido o quanto eu precisava falar algumas coisas. Tipo as aspas. As aspas. Estou fazendo aspas com as mãos. Ou estou olhando para a pessoa e ela está sorrindo. Porque as pessoas simplesmente não estão vendo em algum processo. Né? E aí, quando você vai olhar o dado, no Brasil tem muito... Acho que são mais de 5 milhões de pessoas com deficiência declaradas. Sim. Então você fala assim, como que essas pessoas estão consumindo conteúdo? Quem está criando para elas? Que marcas estão falando com essas pessoas? Sim. E existe um potencial enorme que está sendo perdido. É muita gente. Não, e assim, simplesmente por uma questão de você não saber como fazer. Porque não é simplesmente, não tem dinheiro para comprar, não tem potencial. Não. Tipo, tem. Você só não sabe fazer e conversar com essa audiência, né? Sim, totalmente. E se adaptar. As pessoas têm preguiça de se adaptar, né? Acho que não precisa. Depois a gente vê esse grupo, depois a gente cuida desse grupo. Não, é muita gente. Tem que cuidar agora desse grupo. Como são seus processos seletivos? Você adapta alguma coisa? Eles são adaptados? Você escuta se a pessoa precisa de alguma coisa diferente pro processo seletivo, se ela precisa de mais tempo, se ela precisa, sabe? A maioria das empresas não tem isso, né? Essa preocupação, assim mesmo. E vai deixando, e vai passando, e vai passando. E é muita gente que a gente tá perdendo pra trabalhar dentro das empresas, pra ser consumidor, em tudo, né? Loja online, sabe? Tem coisa que a gente nem imagina, assim... Sim. É tudo, na verdade. Sim, na 99 a gente teve um processo uma vez que a gente recebeu alguns feedbacks de pessoas com deficiência visual que elas não conseguiam pedir um carro no aplicativo. Porque o software de descrição, a maneira como o aplicativo foi programado,
os elementos da usabilidade, eles não tinham a descrição correta. Uhum. Então, a pessoa ela não sabia se ela estava clicando num botão chamado pedir um carro, porque o leitor só falava botão. Então, você não sabia se era um botão para escolher a modalidade, se era escolher a forma de pagamento, ou se era, de fato, um botão para pedir o carro. Tinha um mapinha lá, ele não falava exatamente o endereço. Então, como que a pessoa vai escrever o endereço? Ou como a pessoa vai falar o endereço se não tem como fazer a entrada por voz. Sim. E aí, essas coisas foram sendo trabalhadas também. Que é a questão do... sem a experiência, não tem a transformação, né? Então, sem alguém passando usando aquilo, ou estando naquele lugar, ou trabalhando... Então, enquanto você não contratar esses profissionais, você não vai mudar nada internamente. Porque ninguém vai perceber que tem coisa errada, entendeu? Então, você precisa ter gente dentro. Você precisa da experiência pra transformar. Tudo vai ser meio empírico, né? Tipo, você vai ter estudado alguma coisa e falar, as pessoas com essa deficiência falam assim, tá? Mas traz ela pra dentro e vamos ver como funciona, né? Exatamente. No final das contas. Porque a Joana vai falar de um jeito diferente da Maria tendo a mesma deficiência, entendeu? Sim. É que aí, no final é a tendência a jogar todo mundo num relatório só, né? Tipo assim, joga todo mundo num relatório só e exatamente. E é a forma como essa deficiência se comporta. E é como você falou, a primeira experiência que você teve foi autista não gosta de abraço e a pessoa te abraçou horrores quando você chegou. Horrores, foi incrível. Inesquecível. Luísa, o papo foi muito gostoso. Obrigada. Muito obrigado por compartilhar. Obrigada pelo espaço. A sua visão de mundo, por trazer essa iniciativa para São Paulo. E espero que expanda muito para Rio e para todos os outros lugares. Cidadãos que estão ouvindo, não deixem de contratar a La Casa de Carlota para fazerem projetos. E ainda que você esteja em um processo que talvez seja difícil ser entendido, seu chefe não entenda muito a proposta, faz um projeto. Entende como vai ser, testa esse projeto. E aí dali você vai ter um resultado surpreendente. Com certeza. E aí no final você vai querer fazer muitas vezes. Muito obrigado mais uma vez. Momento jabá, pra gente finalizar, porque agora o que vem por aí, o que a gente pode esperar de La Casa de Carlota, de campanha, de cliente, de job novo, o que pode vir aqui? Obrigada. Primeiro, obrigada pelo espaço, tô muito feliz de estar aqui. Momento jabá. Nos sigam no Instagram. La Casa de Carlota _SP, porque é de São Paulo. Se vocês quiserem seguir as outras, tem Medellín, tem Barcelona, tem Lima. E mandem mensagem também. Ele falou que vocês mandam. Então, mandem mensagem, a gente quer conversar. Mandem projetos, a gente quer trabalhar muito, a gente quer fomentar a inclusão mesmo, assim. E entregar projetos incríveis, então tenho certeza de que vai ser isso. E de que está vindo? Olha, a gente tá... Tem uma coisa que vai vir, mas eu não vou... Já que ele... Vem aí, vem aí. Bem blogueirinha. Bem blogueirinha, gente. Vem aí. Me sigam, aguardem no nosso Instagram para mais informações. Mais informações. Não, mas a gente tá no momento de Um spoiler expansão. macro, assim. Fala assim, vai vir uma campanha aí de uma nova marca. Sei lá, fala de um produto novo. E o branco que veio. Olha, o que eu posso dizer, a gente tá fazendo muitos Team Labs, a gente tá fazendo bastante... projetos de relatório de diversidade e inclusão, a gente tá saindo para querer... A gente quer fazer uma pesquisa sobre o profissional PCD no mercado de trabalho. E bem profunda, assim. Onde eles estão inclusos, como a gente tá olhando para isso, sabe? Então a gente tá nesse momento formatando essa pesquisa pra gente ter dados reais sobre o que tá acontecendo. Porque esses dados quase não existem, tá? Então a ideia é que a gente... crie direitinho essa pesquisa. Boa, então tá no sigam La Casa de Carlota, que quando começar a pesquisa, você pode participar como participante da pesquisa, ou você pode ser uma empresa que vai consultar esse relatório, vai aprender mais sobre isso. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, vocês já sabem o que tem que fazer. 5 estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas, para que elas mudem a sua forma de pensar e entendam que existe beleza, potência, explosão na neurodiversidade, na neurodivergência e com as pessoas com deficiência intelectual também. Elas podem criar projetos cada vez mais incríveis. Maravilhoso. Manda para 3 amigos para que eles aprendam mais sobre isso e nos vemos no próximo Branding Todo Podcast. Obrigada.